Fala galera, agora aqui, olha aqui um bagulho tradicional apareceu aqui pra nós de um dragão, Então, bora lá. Vamos pintar ele estilo Charizard. Já deixa o like e se inscreve no canal, ajuda demais. Quebra essa pra nós aí, por favor, muito obrigado. Agora bora lá. Não vou dizer, não sei qual é a palavra, eu ia falar justo, mas não é justo, mas a comparação menos agressiva é a do Bruno Mars. Sim. Mas assim, desde que o Michael surgiu, ele surgiu. Aí ele veio com a carreira solo, logo em seguida o Prince teve o boom do Prince. O Prince é um gênio, inegável. Ele já foi um contraponto do Michael. Em um certo momento, o MC Hammer foi considerado o contraponto do Michael. E aí, tipo assim, desde então, cada vez que surge alguém. É o novo Michael. Então, tem que dar um tempo, né? O Usher já foi o novo Michael, o Justin Timberlake já foi o novo Michael, o Justin Bieber já foi o novo Michael, o BTS são os novos Michael. Cara, é tanto novo Michael, que assim, quando você para pra pensar, a indústria recicla o que o Michael fez de alguma forma e lança sempre um artista no mundo inteiro, assim. Antes da onda do K-pop, já tinham artistas coreanos fazendo exatamente essa onda lá em 90 e pouco, cara. Os caras já faziam. Muitos levavam coreógrafos do Michael para a Coreia, produtores musicais do Michael para a Coreia, produziam, e eu estou falando de final dos anos 90. Não existia a marca K-pop. Então eu acho que a comparação o ser humano faz, mas eu não acho que saber que ninguém. Eu acho que saber que ninguém vai chegar perto é uma coisa que até alegra a gente. Eu acho que o triste dele não estar mais aqui é de você fazer um exercício que você não tem como concluir hoje, com a tecnologia de hoje, o que ele faria hoje, com toda a ferramenta na mão, aonde iria a criatividade dele, sabe? Hoje o mundo passando por isso, qual seria o discurso dele, o que ele cantaria? Porque assim, This Is It é um show que ele não fez, mas ele estava ensaiando em 2009, e lá em 2009 ele já ia reutilizar coisas que ele nunca tinha utilizado, e ele ia reutilizar, assim, reutilizar que eu me refiro assim, outros artistas já vinham usando certas tecnologias, e ele ia usar pela primeira vez de uma forma que ele já ia dar um passo à frente. Então eu não sei, assim, porque obviamente ele estaria mais velho, obviamente a energia dele é outra, mas a criatividade, eu não sei, eu acho que se ele tivesse vivo, né, a criatividade dele não ia acabar, composição, ele ia compor, ele ia fazer, sabe? Eu acho que esse é o exercício mais triste. Seria a saudade, mas eu acho que é você não saber o que ele poderia ter feito. O próprio show ele ensaiou, não concluiu, né, cara? Pode ser que não tivesse dado certo, porque ele estava debilitado, mas, cara, pode ser que tivesse arregaçado. Sobre o que poderia ter sido, quem viu os ensaios. Quem presenciou os ensaios fala que não consegue enxergar uma forma dele aguentar os 50 shows. Então ninguém fala a respeito assim, se ele faria um, dois bem. O que as pessoas falam é, eu não consigo imaginar ele com aquela saúde fazer 50. Porque, cara, é pesado. Sabe, tipo, para qualquer artista que vive na estrada, a estrada é pesada. No caso do Michael, ele tinha uma questão que seria um pouco triste, porque ele não ia viajar, ele ia ficar residente, iam ser 50 shows residentes. Mas o desgaste físico, né? E aquilo que a gente já falou, ele já chegou lá com um desgaste psicológico pesado. Eu gostaria muito que ele tivesse realizado pelo menos um, assim, sabe, sei lá. Porque 50 shows em poucas horas. E 80 e tantos por cento, eu não sei o número certo, mas 80 e tantos por cento não fizeram o dinheiro do ingresso, a cara do ingresso. Os caras venderam uma turnê inteira em poucas horas e 80 e tantos por cento nem quis dinheiro de volta. Você pensa que deu muito certo esse negócio. Só não deu certo, ele não fez. Pois é. É uma pena. Você guardaria? Não, eu guardei. Eu tenho dois. É porque na época. Esse Rodrigo mentiu. Não, é porque assim, cara, na época, é muito doido. Na época o ingresso custava tipo 100 e poucas libras. Aí eu falei com a Priscila, vamos comprar esse ingresso. Vamos garantir o ingresso, vamos ralar, trabalhar como condenado para conseguir bancar passagem e hospedagem. Porque a gente não tinha essa grana. Porque o ingresso era barato. E aí, pô,
a gente tava vivendo aquela ansiedade, né, cara? De ralar e conseguir. Aí, tipo, eu lembro que a gente, pô, conseguiu um dinheiro uma passagem. Uma passagem tá garantida. Vamos ralar pra conseguir a segunda e as hospedagens. Pior das hipóteses, mano, a gente mente que vai ficar no hotel, vamos viver de mendigo lá na semana. Ah, e a reserva tá aqui, né? Ok, pode ligar lá. Mentira, vamos. Só que, pô, infelizmente não rolou, né? E aí, quando a gente recebeu o e-mail, assim, e aí, querem um reembolso? Eu falei, cara, vai ser sempre uma recordação amarga, né? Seria um momento que não viveu, mas eu falei, mas pelo menos é um momento amargo, mas é meu ali, sabe? Eu cheguei na porta e não rolou. Aí eu fiquei com ingresso. Aí depois eu descobri que um monte de gente ficou, eu falei, porra. Sem saber. Pois é, mano, pois é. Manda ler. A Juliana Martins perguntou aqui qual foi o momento da carreira dele que vocês consideram um verdadeiro ponto de virada para se tornar o rei do pop. Cara, eu vou falar uma opinião impopular aqui, tá? Ele se tornou o rei do pop a partir do momento que ele decidiu que ele ia fazer as coisas do jeito dele. Eu acho que ali, a partir de... Tá, off the wall dá pra passar, mas ali, de Thriller pra frente, ele já era o rei do pop. Ele já era. Quando ele lançou o Thriller e bateu recordes, ali ele se consolidou o rei do pop sem... Se consagrou o rei do pop, se consolidou o rei do pop sem falar nada sobre isso. O público fez isso pra ele. Foi naquele momento ali que eu ouvi o tamanho que era Michael Jackson, o nome Michael Jackson, peso. Então, pra mim, foi naquele momento que ele se consagrou o rei do pop. Porque depois veio o título, né? Depois ele mesmo passou a utilizar muito, porque, cara, a Elizabeth Taylor vai entregar uma coisa pra ele e falar, o rei do pop, tá? Mas, é como ele falou, né? Ela fala pop rock. Cara, depois de Thriller, você vai contestar como aqui? Como? Então é meio... Você bate esse recorde, algo mais vendido, você ganha algumas coisas. Entre elas, você ganha a possibilidade de ganhar um título desse. É o mínimo. Porque não achavam que o álbum seria tudo isso. É muito doido. Não, cara, o álbum Thriller quase foi cancelado. Cara, o álbum quase foi cancelado por vários motivos. Assim, primeiro que era tinha uma crise de petróleo, então faltava matéria-prima mesmo para fazer o vinil, estava tendo uma baixa. Aí essa crise automaticamente fez o mundo passar por uma crise financeira onde estava tendo uma queda da venda de álbuns absurda. E é muito doido que o filme do Freddie Mercury fala desse momento e o filme do Bohemian Rhapsody fala desse período da história e o cara no filme, o Freddie Mercury, né, o ator, ele fala, o Michael Jackson é responsável pela vendagem de não sei quantos por cento dos álbuns do planeta? Porra! Porque, tipo assim, é um dado que é muito relevante para a indústria. E aí, aquilo que a gente já falou, do álbum atrasar. E aí, consome aqui, consome ali. E aí tem um documentário que é sobre o Bruce Wayne, que foi o engenheiro de som do Michael. Esse documentário é incrível, é lindo. E aí conta que os caras pegaram, ouviram o álbum. Porque é isso, né? A indústria, ela tem os grandes nomes, não importa que você tenha Quincy Jones produzindo. O cara da caneta, ele nunca é um cara do artístico, né? Não. O cara do financeiro, ele nunca é o cara que usa o coração. O cara é a razão. E esse cara, a galera ouviu e não achou que o álbum tinha potencial. E aí no documentário, eles falam da importância desse cara, que era o engenheiro de som, que ele pega as masters, ele leva escondido pro estúdio. E aí, tipo assim, eles trabalham horas, refaz a mix de novo, levanta e tal. E aí vira aquele álbum. E vira o clipe. E aí tem uma passagem em um documentário que o cara, um dos ex-diretores, então, fala que o Michael chega ao ponto de falar, cara, não cancela esse álbum. Esse álbum vai ser o maior álbum da história, você não pode cancelar. E a galera, tipo, e aí lança, vira o que vira. Os caras tinham lá uma verba pra fazer, tipo, ó, você tem pra fazer de clipe é isso aqui. O Michael gasta tudo pra fazer Billie Jean. No clipe, e aí depois o Michael falando do ano do vídeo, tipo, o nome do Thriller. Mas quanto que é o Thriller? Eu vou gastar $1 milhão. Os caras falaram, não, nem é pau, $1 milhão, num clipe, né? Pra quê? Você tá maluco? Ele falou, não, então eu vou renegociar os royalties. E aí, cara, esse é o primeiro pulo do gato, como é que tá? Porque os caras aí negociam e aí, beleza, vai ser dono dessa master, ser dono desse vídeo aí. E os caras falam. Teste de
comprar outro SUV zero, você recebe R$500. Se liga nas ofertas. Sobre o Sunkicks, com supervalorização de R$21.500. Aqui seus R$500. Nada acontece até você agir. Transforme sua ideia em insight com a Hostinger. Comece agora. Você começa, nós ajudamos a continuar. Hostinger, transforma quem sabe um dia em hoje é o dia. Tem, né, livros da época que os caras falam, meu, tipo, ó, o cara vendeu, ao invés dele ficar feliz e ficar quieto, ó a merda, o cara vai gastar, vai se ferrar, sabe? Bicho, ele vende, ele renegocia, banca o clipe, ele lança o clipe na época como o home video, que é um lance que não existia, ele lança na época em VHS, Betamax e LP, bomba, vende não sei quantos milhões, só a venda do home video de thriller já rende pra ele um dinheiro absurdo. E aí isso coloca ele no outro patamar, porque, cara, nunca mais, o game nunca mais foi o mesmo. Assistindo Thriller no Fantástico, você lembra? Lembro. Todo mundo esperando. Era sempre no Fantástico. Ele levou. É, cara. Cara, e a partir daí nunca mais foi mesmo, nunca mais. Diretor de cinema, bagulho feito pelo cinema, cuidado do cinema. Depois o Novo Nerd mesmo, quando ele lança o Big Nerd, cara, esse marca de sucesso. Uma fotografia absurda. É que a galera sempre logo essa coisa. É o comercial do mundo, mas a crítica social que tem antes da música nerd era a crítica social incrível. Se você parar pra pensar que eu fiz em 1987. Porque ele faz o papel de bolsista, saindo de uma universidade. E aí ele é o único bolsista e ele é negro. E aí ele ilustra de uma forma tão sutil que ele entra no trem e o trem tá cheio, lotado. E aí o trem vai se distanciando da universidade e ele vai ficando vazio. Daqui a pouco, o trem só tem dois caras, um latino e ele. Ou seja, eles são muitos, toda a decadência, eles só estão ele é o último a sair. Então ele sai do lugar do pai. Ele caminha perigoso, violento. Então, tipo, ali ele já fez ali ele faz uma crítica sutil, sem falar nada, que fica implícita no vídeo. Ele chega em casa, a mãe não está em casa, porque é uma mãe solteira, ela deixa um bilhete dizendo que, infelizmente, ela não pode receber da escola, mas ela deixa o filho da pronta. Então, cara, aí ele sai, ele encontra os amigos que já não reconhecem mais ele, porque, pô, você foi para a escola, você foi estudar, você viu uma almofadinha. Aí os caras saem. Logo na saída já tem um drug dealer, né? um traficante, fazendo. Cara, tudo isso antes de começar a música. Uma fotografia impecável. E aí quando começa o clipe, que é o comercial, é a música, né? Bad. Mano, o que veio antes é que infelizmente é o que vende a música. Então a galera vai com a música. Mas esse olhar, essa questão. Eu acho que é muito bacana. E principalmente se você pensar que é um artista pop, que vem de um outro lugar da indústria, que não é um cara que aponta o dedo, que faz críticas, e que tá lá. Então. Antes de começar a música tem essa. Pô, é incrível. Bizarro. Muito bem. Ele foi lá que eu fiz o salão dele. Não, só ignora isso que eu falei. É o vídeo salão dele que eu fiz, cara. Nossa, foi nesse corte de band aí que fiz a corte de salão dele. Inclusive, o povo viu o salão dele também. Salão dele. Deus do céu. A gente cria monstros de vez em quando. A gente cria monstros de vez em quando. É terrível. Fala aí, monstro. O Rafael, aproveitando que vocês estão falando de bad, né? O Rafael perguntou o seguinte: quanto que ele revolucionou o conceito de show ao vivo, especialmente com as primeiras bad e Dangerous? Muito. Você sabe que o Kevin Dorsey revelou um bagulho pra mim que eu nunca imaginei na vida. Ele falou que a partir da Dangerous o Michael tinha. Eu não vou lembrar o número certo de caixas, mas o Michael tinha caixas. Ele tinha os subwoofers virados para cima embaixo do palco. Ele queria que o palco vibrasse nos graves, e ele falou que isso é insuportável. Os técnicos estavam desesperados. Porque imagina você fazer o som da banda e tudo que o Michael queria. Então ele tinha embaixo do palco virado para cima.
tipo, ele tinha um rider de caixa de som escondido embaixo. Eu falei, não é possível isso. Ele falou, não, ele tinha lá, ele sabe, né? Porque o cara viajou também, ele sabe quantas caixas e tal. E ele fala como era ele fala como as caixas eram presas embaixo para que elas não liberassem o palco. É uma loucura. Ao vivo, tipo assim, o lance do Michael ao vivo, eu acho que ele revolucionou no lance de que ele entendeu que todo artista faz do show uma experiência. Né? Não tem como você falar que o show do Queen não era uma experiência, o show do Kiss não era uma experiência. Mas eu acho que o lance do Michael, ele levou para um lado de experiência de trazer aquela coisa do videoclipe, que era tão forte, de você ter um deslumbre daquilo ao vivo. Porque hoje em dia, você pensar no artista fazer isso, já não é tão impactante, né? Porque o videoclipe hoje em dia não está só na TV, está no celular aqui, o videoclipe está aqui, está rápido. Antigamente, o clipe passava na TV, você não tinha... E aí o cara leva isso pro palco e cria muito, né? Tem equipamentos de luz que foram criados por demanda do Michael. Tem equipamentos de movimentação de palco que ele pediu para que fossem criados. E muitas coisas que ele criou que depois foram usadas por vários artistas também. A Patrícia Lima está perguntando o seguinte: com base nos documentários que vocês assistiram, quais são os pontos mais ignorados pelo grande público nessas polêmicas que ele se envolveu? E aí tem uma outra pergunta também, que é do Thiago Nunes, que ele fala como vocês analisam o impacto do documentário Living in Neverland na percepção pública sobre o Michael. Cara, eu acho que assim, a primeira pergunta é como que, com base nos documentários que vocês assistiram, quais são os pontos mais ignorados pelo público, pelo grande público, nas polêmicas? eu acho que uma coisa que me louca é assim, quando a pessoa ela tem uma predisposição a acreditar que ele é culpado, é muito difícil, a impressão de que não importa o que seja falado, ela não muda o opinião dela. Mas fala bom satélite. Ele é um bom satélite. Quando ele foi acusado a primeira vez, ele alugou, ele pagou, ele chamou de alugar um satélite, ele fez uma transmissão em cadeia nacional para falar da inocência dele. E eu acho que os documentários mostram sempre assim, o mesmo perfil de pessoa que acaba caindo num lance que, como eu falei, quem acredita que ele é culpado não vai acreditar que ele caiu numa armação ou que ele caiu num comportamento. A pessoa acha que tudo é parte de um comportamento para que o fim seja ele abusar de uma criança. Então, eu acho que a galera ignora e aí faz isso que eu falei. Às vezes a gente está aqui em 2026, a gente olha o fato e a gente não analisa que a gente não pode olhar para o passado com a lupa de agora. A galera acho que ignora o fato de que, assim, sempre que acontece ou aconteceu algum tipo de acusação ou de alguma coisa nesse sentido, sempre tinha uma intenção de lucrar alguma coisa, sim, por trás, sabe? Tanto que as pessoas não chamavam a polícia. A primeira coisa não era chamar a polícia. A primeira coisa é pedir dinheiro. Pedir dinheiro. Então, As pessoas abusou do meu filho, fez isso. A primeira coisa não era chamar a polícia, era pedir dinheiro. Era fazer um acordo. Sabe? Então isso é uma coisa que eu acho que passa meio... E assim, o Living Never, eu acho que é uma pena que o Michael tenha aceitado. Assim, muita gente ligada ao Michael aconselhou ele a não fazer, muita gente falou que não aceitar esse convite, ele aceitou. Ele achou que seria uma forma de mostrar que ele era uma pessoa normal, né, dentro do possível. E o documentário, o programa fez o oposto. O programa mostrou que ele mostrou mais de uma forma que ele parecia uma pessoa forte, uma pessoa lunática, uma pessoa que considera tanto filho. E aí, logo em seguida, o Michael lançou um documentário que é as imagens que você supostamente não deveria ter visto. Então, basicamente, enquanto gravavam o Living Never, o Michael tinha um cinegrafista gravando tudo. E aí, no Living Never, enquanto o Michael tá com o filho, o jornalista narra, tipo assim, eu vi o Michael com o filho, eu achei inapropriado, eu fiquei até meio assustado, ele fala uma coisa assim, sabe? Reprovando o comportamento do Michael quando vê o Michael dar a mamadeira com o filho. Isso na narração do Living Never. Quando você olha a gravação original que o Michael pôs depois no ar, o cara tá o oposto. Ele tá falando, olha,
ser um ótimo pai. Você é um pai exemplar. Então, seus filhos são educados, são queridos. Então, tipo assim, o cara fez uma parada assim, ele ganhou a confiança do Michael de uma forma tão absurda, de entrar na vida do cara, de mostrar o dia a dia do cara, preparar uma narração que vendeu a história muito bem, e que quando o Michael vem com essa segunda, ele chamou de take two. Cara, o estrago estava feito, mas deu a mínima. As pessoas até hoje nem sabem que o Michael lançou esse segundo take. E foi nesse Living Never que o Michael apresentou uma criança que o Michael, inclusive, ajudou de diversas formas, inclusive financeira, o tratamento do câncer. Esse menino se curou do câncer. Ele estava no documentário justamente falando e mostrando que ele é uma das crianças que o Michael ajudou. E aí, em função disso, que nasce o segundo processo, que é um processo que, na verdade, embora o Michael tenha sido investigado e inocentado, foi um processo que devastou a vida dele. Ele nunca mais se recuperou. A imagem dele, aquela cena dele entrando algemado, aquela imagem dele de branco, que virou piada, dele sendo fichado. Essas coisas todas acontecem a partir desse documentário. E é um cara que depois, posteriormente, sumiu, jogou sujo também para fazer uma entrevista com a Lady Di. É um cara que tinha esse modo operante, esse mau caráter. Mau caráter. O Marcos Vinícius, ele perguntou aqui o seguinte: por que o legado do Michael continua tão forte mesmo depois de tantas controvérsias? Eu acredito que é porque é um legado muito bem construído, cara. É um legado construído em cima de sucesso após sucesso, esforço atrás de esforço, inovação atrás de inovação. O Michael nunca queria fazer uma coisa que já havia sido feita antes. Se ele ia cantar, ele queria cantar diferente. Se ele ia dançar, ele ia fazer passos novos. Se ele ia fazer um clipe, ele ia fazer um clipe com filmografia diferente, entendeu? Eu acho que foi muito bem construído desde o início. Ele sempre construiu muito bem o que ele fez. Ele sustenta o legado até hoje. Ele é recordista de venda e tudo mais. É por pura excelência no que fez de qualidade. É pura excelência no que fez. Eu acho que é muito disso e um pouco daquilo que a gente não sabe explicar, sabe? Eu acho que na arte existe um fator que sempre vai fugir da razão. Não tem como. Como é que você explica, sabe, a criação, algumas coisas da criação vem do divino, vem do inexplicável. Eu acho que a junção dessas duas coisas levam... porque, cara, a quantidade de criança que descobre o Michael hoje e quer roupa do Michael, e quer dançar Michael, e é muito doido, porque a gente está falando de um cara que se foi já tem 15 anos, as criações dele tem mais de 30, 40. Como que você explica uma criança hoje de 6, 7 anos querer ter uma roupa de thriller e sair? Sabe? Não tem explicação, cara. É um lance. Eu acho que é isso que o Velho falou. É muito bem construído. É muito bem. E é muito. Cara, é um lance de você fazer. É meio piegas falar, mas quando você põe muito da tua energia no negócio, sabe? Quando você faz negócio com muita verdade, eu acho que não tem como falar a palavra verdade. Você, tipo, sei lá, os Beatles, quando eles fizeram o lance dos caras, eles queriam fazer sucesso, eles queriam fazer dar certo, mas eu acho que eles queriam fazer dar certo, fazer sucesso, fazendo aquilo que eles acreditavam. Sabe? Por isso que até hoje se fala dos caras. A mesma coisa é com o Bob Marley. Como é que o cara criou um movimento? O cara não é só uma música. O cara criou um movimento, uma forma de pensar. O cara propagou uma ideia, vai além da música, porque ele acreditava naquilo. Então, acho que de alguma forma o Michael acreditava e montou tão bem montado que a gente não vai nem estar aqui, cara. A gente não vai nem estar aqui. O Michael tem fã que nem nasceu. Ele tem fã que não nasceu, cara. É bizarro, mas é verdade. Ele tem fã que não nasceu. Quando a gente não estiver mais aqui, o cara ainda vai estar sendo falado, o cara ainda vai estar rei do foco principal e o cara não faz. Por quê? Porque ele construiu um negócio muito inquebrável. Ele mesmo falou, unbreakable. Unbreakable. Inquebrável, intocável nesse quesito, nessa excelência. Nessa forma que ele fez as coisas, que ele criou desde música até dança, até tudo, o cara foi realmente o que ele falou. O Pedro Henrique perguntou aqui se existe alguma verdade sobre o Michael que vocês acham que ainda não foi contado em nenhum documentário ou filme. Cara, com certeza deve ter, mas eu não vou saber o que falar. Porque uma coisa que eu percebo é que, assim, quando você lê o livro de, sei lá, você lê o livro de segurança, aquilo é um recorte.
recortes. Você conversa com o Curior, são recortes da vida do cara, né? O próprio convívio do Michael com os filhos, aquele é um recorte. Então, tipo assim, com certeza tem coisas que a gente não faz ideia, sabe? Toda hora alguém surge com uma história que ele viu com o Michael, mostra uma foto, e aí fala, ah, nesse dia aconteceu isso. Você fala, cara, sabe, coisas assim malucas. Felicidade é compartilhar o nosso amor por moda. É ter em quem me inspirar. Felicidade é me ver em vocês. É descobrir novas versões de mim. É ter com quem dividir a vida e o guarda-roupa. Felicidade é ter vocês como minhas filhas. Felicidade é ver você feliz. Não, acho que isso tem a ver. E você fala, meu, então com certeza tem coisas ainda que a gente não conhece, sabe? Sim. Só que eu acho que de novo, pode ter mil histórias, mil situações, mas tudo dentro desse universo que já meio que tá aí, dessa persona que muita gente às vezes acha que não é possível que o cara fosse assim, porque o cara, ao mesmo tempo que o cara podia construir um lugar como dentro, marketing, cinema, que até trem, igual dizem, porque o cara, ele era simples no tratar das pessoas, no tratar dela. Então, tipo, deve ter muita coisa que a gente não faz ideia, sabe? Eu gostaria que o filme mostrasse, como eu falei, a grandiosidade dele artística, a grandiosidade dele humana, e costurasse essas coisas, sabe? A criação das coisas, porque existe sempre uma visão muito romantizada da criação, né? A ficção pode ir para um lugar meio louco, assim, e seria legal mostrar um lado humano dessas questões todas. Sim. Um lado mais bem tratado, mais bem cuidado com as pessoas. Seria bom. Antes de finalizar, eu tenho uma pergunta aqui. Existe um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que o Michael Jackson. você vai entender, que a Tônia, ela discute com o Drew, que são os dois irmãos, a irmã e o irmão do Chris, que o Moonwalker não teria sido inventado pelo Michael Jackson e sim pelo Billy Ocean. E aí, até onde isso é verdade? Meu Deus dos dois. Na verdade, a verdade é que nenhum dos dois criou o Moonwalker. Na verdade, assim, o sapateador, as primeiras imagens, eu não lembro o nome dele, cara, pra eu lembrar agora, o nome dele vai ser... Ele fez os primeiros, o que originou, o que virou o Moonwalk. E antes do Michael, alguns grupos de dança já faziam. As primeiras imagens do Walker parecem um PowerPoint. Tipo, cara, nessas horas é tão ruim não lembrar nomes, mas tem um grupo Bugalusa, acho que é isso, e aí alguns dos membros faziam o Soul Train, que é um especial de música negra ali, a galera, antes do Michael executar, já tinha ali os primeiros movimentos. Né? É que o Michael ele tem isso é uma questão muito do Michael, ele pega uma coisa que supostamente já existia, ele falava isso, estude os grandes e fique maior, porque o Michael pegava uma coisa que teoricamente já existia e ele fazia de uma forma tão particular. Depois que você visse o Michael fazendo, é difícil você, sabe, movimentos. Levava outro nível. Movimentos que o James Brown fazia, enfim, vários cantores da época que influenciaram. Depois que o Michael faz da forma dele, aquilo parece que passa a ser dele, mas no caso do Walker não foi nem ele nem o Billy Ocean, né, cara? Uma coisa é fazer um walk, outra coisa é, cara, o Michael foi fazer um walk, botou a mão no bolso, começou a fazer o movimento no pescoço. É isso, ele acrescenta uma assinatura, tudo dele acrescenta uma assinatura. Pronto, mas ele não criou. Aí ele foi ele. Vem agora fazer um walker aqui nessa mesa. Venha. Tá melhor? Quer sentar aqui? Finalizar bem? Venha. Vem com calma. Com pressa. Explica aí pro pessoal, então. Não tá grávida mesmo, não? Não, galera, eu tenho problema
problema de pressão baixa desde criança. Então, às vezes, tinha episódios na escola, assim, que meu pai e minha mãe tinham que me buscar. A Paula tá ruim aqui, quase desmaiando. E mesmo, às vezes, eu me alimentando nos horários certos, às vezes, não sei, o sangue não rola muito. E aí, eu fico... O sangue para celebrar. Aí tomando uma água gelada, tomando uma coisinha. O Glória tem uns conselhos pra você. Eu sei que você botou em bed sheets. Eu pensou I'm comendo de bagulho que ele falou uma vida no meio da jujuba, né? come jujuba. It's good. Você vai melhorar. Corta pra mim. E aí, gostaram? Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!